Oi pessoal, meu nome é Camila, do Camila Passadora e Handmade, e este é meu canal exclusivo de pecinhas de square, hexágono e triângulos de crochê, o square de crochê da Mila. Hoje eu trouxe esse modelinho hexagonal super fofo, olha só como ele fica muito lindinho. Vocês podem trabalhar ele em diversas cores, podem fazer inclusive alternando as carreiras para que ele faça aqui o desenho da florzinha, podem fazer colorido. E ele é um modelinho bem rapidinho, simplesinho de fazer e dá esse efeito aqui maravilhoso. Além disso, ele tem aqui as partes laterais dele, as 6 laterais dele, super retinha, então é bem facinho de fazer a emenda dos squares. E vocês podem trabalhar no fio e cor de preferência de vocês, adequando a agulha ao fio que vocês forem trabalhar. Gostou desse modelinho? Então já deixa aqui para mim nos comentários, compartilhe o vídeo com outras pessoas que também possam se interessar por esse modelinho, já deixa o seu like, se inscreva nos canais se ainda não forem inscritos. E é isso, bora fazer! E para esse modelinho eu estou utilizando aqui o fio Amigo Love da Cisne Linhas Corrente, que é um fio de Tex 600, algodão, 100% algodão mercerizado. E para este fio eu estou utilizando a agulha número 4 e a agulha número 2 para facilitar aqui nos acabamentos. Vocês podem escolher os fios de preferência de vocês. Se vocês escolherem fios mais grossos do que esse que eu utilizei, a peça fica maior. Se vocês escolherem fios mais finos, a peça vai ficar menor. E aí vocês conseguem adequar para o tamanho ideal que vocês precisam. Só lembrando que vocês precisam adequar a agulha ao fio que vocês escolherem trabalhar. E toda a descrição completa do material está na descrição do vídeo. Nós vamos iniciar com um anel mágico, então eu vou laçar sobre o meu dedo, jogando o fiozinho aqui para trás, passar por baixo deste fio, por cima deste outro, dar uma giradinha, laçar o fio do novelo e passar aqui por dentro. Feito aqui o meu anel mágico, nós vamos fazer mais 2 correntinhas, 1 e 2. Contando aqui com a laçadinha do anel mágico, nós ficamos com as 3 correntinhas, que já são equivalentes ao nosso primeiro ponto alto. E aqui dentro do nosso anel mágico, nós vamos preencher com 12 pontos altos no total. Então, já temos um, vamos fazer mais 11. Então, eu laço, venho aqui dentro, trago a laçada para cima, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Fiz o ponto alto. E vou preenchendo com ponto alto até ter 12 pontos altos no total. Então, contando aqui com as minhas correntinhas, eu já tenho 1, 2, 3, 4, vou completar 12. Fiz aqui os 12 pontos, agora eu vou puxar esse fiozinho para fechar o anel mágico. Então, vou puxar completamente para ele se fechar. E agora, o fechamento nós vamos fazer aqui nessa última correntinha antes do ponto alto. Então, pego aqui nesta alcinha, deixando 2 alcinhas aqui por cima da agulha, e passo por dentro, e passo por dentro. Então, fiz aqui o ponto baixíssimo. Então, encerrada aqui a nossa primeira carreira, agora eu vou vir aqui nesse pontinho aqui do lado, pegando as 2 alcinhas, vou laçar, trazer uma laçadinha para cima, vou laçar e tirar as 2. E aqui eu vou fazer mais uma correntinha, então, equivalente aqui a um ponto alto. E agora, aqui dentro do mesmo lugar, eu vou incluir mais 3 pontos altos incompletos, e nós vamos fazer o mesmo fechamento. Então, eu laço, venho aqui dentro do mesmo lugar, vou trazer a laçada para cima, laço, tiro só 2 e deixo uma na agulha. Laço, venho aqui dentro, busco a laçada, laço, tiro 2 e deixo na agulha. E laço, venho aqui dentro do mesmo lugar, puxo a laçada, trago para cima e tiro só 2. Então, eu fiquei com 4 laçadinhas aqui na minha agulha, agora eu vou laçar e tirar todas de uma única vez. Feito isso, eu vou fazer agora 2 correntinhas, 1 e 2. Vou vir no próximo ponto e vou repetir este ponto aqui que eu fiz com os 4 pontos altos incompletos. Então, venho aqui dentro, laço, tiro 2, deixo na agulha.
laço, busco a laçada, laço, tiro duas, deixo na agulha. Laço, busco a laçada, laço, tiro duas, deixo na agulha, é o terceiro, e agora o último, o quarto. Laço, tiro duas. Então, fiquei aqui com as 4 laçadinhas do meu ponto e mais a laçadinha que já estava na agulha, que é do ponto anterior. Então, a partir dessa pétala, a gente fica com 5 na agulha, tá? 4 referente ao ponto e uma que é referente à laçadinha anterior. Aí, eu laço e tiro todas de uma vez. Agora, eu faço 2 correntinhas, uma e duas, laço e já venho no próximo pontinho para repetir todo o ponto de novo. Então, 4 pontos altos incompletos, com o mesmo fechamento, separados por 2 correntinhas de separação. Então, vou repetir, como eu tinha 12 pontos altos, nós vamos ter 12 pétalas. E aí, no finalzinho aqui, nesse pontinho aqui que a gente fez esse fechamento, aqui eu também vou trabalhar, tá? Eu preciso fazer aqui sobre esse pontinho aqui também, tá? Essa última laçadinha. Completei aqui. Agora, só confirmem se vocês têm 12 pétalas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pétalas. E nós vamos fazer o fechamento aqui onde nós iniciamos esse fechamento aqui. Então, nós vamos passar por dentro aqui das 4 laçadinhas. Coloco as 4 aqui na agulha, jogo lá para trás e faço ponto baixíssimo. Passo por dentro de todas e passo por dentro dessa laçadinha que está aqui na minha agulha, fechando então a nossa segunda carreira. E agora, para começar a nossa terceira carreira, nós vamos pegar a agulha, voltar um pouquinho aqui dentro, ó, desse vãozinho aqui anterior ao fechamento, vamos laçar a agulha, trazer a laçadinha aqui para cima, laçar as duas, tirar as duas laçadas e fazer uma correntinha. Iniciando aqui a nossa terceira carreira. Agora, dentro do próximo vão, nós vamos fazer 3 pontos altos. Então, laço, venho aqui no próximo vão e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ficando assim. Esse ponto que a gente fez aqui, ele já é referente a esse espacinho aqui, que é a nossa quina. Depois a gente vai vir aqui e voltar para completar ele. Mas ele já é referente à nossa primeira quina. Então, agora nós vamos fazer a nossa próxima quina. Sempre é uma lateral e uma quina, uma lateral e uma quina. Agora, no próximo vão, nós vamos fazer a nossa quina. As quinas são sempre iguais, as laterais também. Então, aqui na quina, que é o próximo vão, nós vamos fazer 2 pontos altos. Então, 1, 2, 2 correntinhas, 1 e 2, e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. 1 e 2. Então, assim ficou a nossa primeira quina. Agora, no próximo vão, intercalando, nós vamos fazer a lateral, com os 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Fiz mais uma lateral, então, intercalando, agora a próxima é a quina. Na quina, a gente vai repetir com 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntinhas, 1, 2 e mais 2 pontos altos dentro do mesmo lugar, 1 e 2. Então, nós fizemos aqui a lateral, a quina, a lateral e a quina. E nós vamos repetir assim, intercalando aqui, sempre nos vãos das nossas pétalas, entre lateral e quina, até chegar aqui no finalzinho que eu vou fazer essa última quina aqui com vocês. Completei aqui a minha volta, deixei a última quina aqui para fazermos juntos. Então, ficou assim. As laterais e quinas. E agora, a última quina. Então, completei aqui minha última lateral com 3 pontos altos. E a última quina, nós já temos um ponto alto aqui dentro, que foi onde a gente começou. Então, a gente só vai completar. Então, vou fazer os 2 pontos altos. 1,
2, as 2 correntinhas, 1, 2 e mais um ponto alto. E assim eu completo a minha quina aqui. O fechamento, nós vamos fazer aqui nesta correntinha, onde nós começamos aqui fazendo ponto baixo e a correntinha. Então, pego a alcinha, jogo lá para trás e faço ponto baixíssimo. Ficando aqui uma cabecinha para esse ponto aqui que nós tínhamos iniciados. E assim a gente completa aqui já o formato do nosso hexágono, com 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Olha que bonitinho que fica. E agora nós só vamos fazer uma bordinha em pontos baixos, para deixar essa pontinha bem bonitinha. E nós saímos aqui do fechamento nesse ponto aqui. Então, nós vamos vir aqui nesse pontinho do lado, pegando as 2 alcinhas, vamos trazer a laçadinha aqui para cima e vamos laçar e fazer um ponto baixo, nosso primeiro ponto baixo aqui. E nós vamos colocar um marcador, para a gente não se perder aqui, para saber quando a gente chegar aqui novamente no ponto baixo, a gente saber que foi aqui que a gente começou. Então, vou prender aqui o marcador. E a partir daqui, nós vamos fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. Então, venho no próximo e faço ponto baixo no próximo ponto baixo. E cheguei agora aqui na minha quina. Nas quinas, é só que vai ser diferente, que nós vamos fazer um ponto baixo, uma correntinha e mais um ponto baixo. Então, todas as quinas nós vamos fazer assim. E depois vamos completar a lateral apenas com um ponto baixo sobre cada ponto. Não posso esquecer, ó, depois que eu fizer a quina, desse ponto que eu tenho logo aqui. Ele pode ficar com a cabecinha um pouco escondidinha, mas eu preciso trabalhar sobre ele também. Então, pego aqui as 2 alcinhas e aqui eu faço ponto baixo. Nós vamos ter aqui no total, 7 pontos baixos, 7 pontos altos e 7 pontos baixos em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 7 pontos altos aqui no nosso ponto de base e vamos ter aqui nas laterais os 7 pontos baixos mais a quina. Então, aqui eu já fiz um da minha lateral, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, sempre teremos aqui 7 pontas nas laterais e agora a quina. Cheguei na quina, faço a quina com um ponto baixo, uma correntinha e mais um ponto baixo. Terminei a quina, começo novamente os 7 pontos baixos na minha lateral, fazendo um ponto sobre cada ponto. E assim nós vamos completar até chegar aqui no marcador. Estou chegando aqui já próximo ao marcador para fazer junto com vocês. Então, terminei aqui a minha última quina. Então, aqui eu tenho um ponto, eu vou trabalhar sobre esse ponto. Aqui, antes do marcador, eu tenho mais um ponto. Então, eu vou trabalhar sobre esse ponto, que é o ponto aqui alto da quina ainda. E agora, cheguei aqui no meu marcador, que é onde a gente vai fazer o fechamento. Então, ó, aqui o marcador e o primeiro ponto baixo que a gente começou foi feito aqui sobre esses bloquinhos de 3 da lateral. Então, ó, aqui a gente encerra fazendo o último ponto baixo. Então, agora eu já vou tirar o marcador. Já posso cortar o meu fio. Puxar o fiozinho para fora. E agora, com a ajuda da agulha menor, eu vou fazer esse acabamento. Então, aqui, eu vou pular esse ponto baixo e vou fechar aqui nesse segundo ponto baixo. Então, ó, a gente pega esse fiozinho e a gente vai vir aqui, ó. Pulo um, venho no segundo, de trás pra frente, pegando a alcinha do ponto aqui, as 2 alcinhas da cabecinha do ponto. E agora, eu vou puxar meu fiozinho lá pra trás. E eu vou voltar o fiozinho exatamente por onde eu saí. Ele vai ficar por cima mesmo desse outro pontinho que a gente tem aqui, para que ele fique certinho. Então, ó, agora a gente volta aqui por dentro desse, passa por dentro desse nozinho e por dentro de onde saiu o meu fio.
E agora eu volto o fiozinho aqui por dentro. Ó, ele fica por cima do ponto e ele fica aqui certinho e com a mesma quantidade de pontos que a gente já tem. Porque aqui é muito importante que a gente tenha a mesma quantidade de pontos nas laterais e nas quinas, para que quando a gente for fazer a emenda, qualquer lugarzinho que a gente pegue do nosso hexágono, a gente consiga unir de forma fácil, e ponto sobre ponto, ponto com ponto. Então, aqui nós temos a quina e a gente tem que ter 7 cabecinhas na lateral. Então, ó, esse ponto aqui ainda é da quina e aqui começa a minha lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E depois a quina. Então, a gente tem a quantidade certinha aqui fazendo o fechamento assim, passando sobre esse pontinho e ele fica, ó, retinho. E aqui esse fiozinho a gente só passa aqui por dentro, na parte de trás, e eu vou esconder esse fiozinho. A gente pode esconder juntando aqui os fiozinhos, subindo para dar 2 nozinhos, ou então só escondendo as pontinhas aqui por dentro. Como eles estão bem distantes, para a gente não ficar subindo, passando muito por dentro, eu vou só passar, trazer ele aqui por dentro de cá, e esse daqui eu vou passar, esconder ele aqui. Então, eu vou esconder separado. Mas a gente tem essa opção também de juntar as duas pontinhas para esconder junto. Então, aqui eu vou passar aqui por dentro de alguns fiozinhos para trazer esse fio aqui, só tomando cuidado para não repuxar ali onde eu já fiz o fechamento, para ele não ficar repuxado, não ficar com o ponto amassadinho, achatado, ó, deixa ele do tamanho dos demais pontos. Escondo aqui a pontinha bem passando por dentro de alguns pontinhos, e esse daqui é a mesma coisa, eu vou vir aqui por dentro. Daqui dessa parte que é mais volumosa pra gente esconder. Escondi, passo aqui por dentro. E agora, eu vou utilizar a cola para grudar a pontinha. A cola que eu estou utilizando aqui é a cola Pega Mil, que é uma cola de secagem rápida. Eu só levanto aqui o meu fiozinho, passo um pinguinho de cola. Aqui a mesma coisa. Nas duas pontinhas, só para que conforme a gente movimente a peça, a nossa pontinha não se solte. E agora que eu já posso cortar o fiozinho bem rente. E vou esconder essa pontinha. Pronto, olha o nosso acabamento perfeito aqui. E na frente, olha só, que maravilhoso que ele fica. Um modelinho muito, muito lindo. E aí, gostaram deste modelinho? Já me contem aqui, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse modelinho. Já compartilhem o vídeo com outras pessoas que possam gostar também desse modelinho. Deixem o seu like e se inscrevam nos canais caso ainda não sejam inscritos. Obrigada por ficarem comigo, beijos e até o próximo vídeo.